peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Esse é o pedido de todos nós, caríssimos e caríssimas. Eu sou Daniel Nonato. Lembrando a todos e a todas que hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, co-padroeira de Portugal. Também uma das marcas de Nossa Senhora é o pedido que nós rezemos o terço. Então, que você que é católico, claro que é católico, quem não é evangélico, quem é evangélico, quem segue outro grupo religioso, ore, reze conforme o seu coração pede. Maria, na figura de Nossa Senhora de Fátima, ela aparece e apresenta uma fórmula para se conectar com o sagrado. A oração, seja ela do terço, seja ela da leitura bíblica, seja ela da reflexão e da meditação, ela tem por função nos levar à conexão com o sagrado. Se não está funcionando, veja o que está acontecendo aí. Muitas das vezes a oração não funciona por falta de coerência e testemunho nosso. Por isso nós entramos hoje com Mercedes, falando de que precisa continuar caminhando e pedindo a Deus que a gente tenha indignação perante a morte, a dor e o sofrimento de todos os povos. Lembrando disso, nós estamos aí vendo que a seleção brasileira tem um novo técnico, depois de tanto tempo sem técnico, entramos aí com um técnico estrangeiro, e a gente lamentamos isso, porque nós temos uma escola de futebol poderosa, e agora estamos aí importando o italiano. Bom, deixa isso quieto, não vou entrar em detalhes, até porque futebol eu já não sei nada. Só sei torcer pelo São Paulo. Mas se me perguntar hoje o nome de um jogador do São Paulo, eu nem sei. É bom mesmo, sou bom. Sou brasileiro, entendo tudo de futebol e nada ao mesmo tempo. Ainda falando do nosso querido Papa Leão XIV, continua ele surpreendendo ontem novamente, ele vem falar da paz. Se percebe que Leão XIV é o Papa que tem um rugido pela paz. E nós queremos olhar bem para essa fala de Leão XIV e concordar com ele. Enquanto você tinha uma proposta norte-americana e estadunidense que tivesse um Papa alinhado, colocado, vamos dizer assim, aos pés do poder civil, que é o Trump, nós temos um Papa que navega em alta velocidade, até o momento, em direção a uma igreja de Francisco, uma igreja sinodal. É lógico que tem coisas e valores. Aquilo que Monsenhor Giuseppe disse, e eu concordo com Monsenhor Giuseppe, meu irmão, meu pai espiritual, que faleceu há 10 anos atrás, nessa mesma data, ele dizia: cada papa, cada bispo, cada padre, cada pessoa tem suas, vamos dizer assim, prioridades. E para quem exerce o cargo de Pedro, dirigir a igreja, essa barca grandiosa que é a Igreja Católica, certamente tem que saber pisar, até mesmo para poder não causar certos, vamos dizer assim, um conflito, às vezes por nada. Ao contrário de um certo camarada que foi presidente, que porque queria impor a sua visão, eu falo nós de forma particular, mas aqueles que exercem cargo de liderança, aqueles que falam em público, que nem eu estou falando com vocês aqui, aqueles que se dirigem a uma plateia, têm que saber usar as palavras, e as palavras certas, até mesmo para não causar constrangimento ou ofender sem necessidade os outros. Ainda falando da política, se percebe uma crise institucional no governo do PT, até porque há um discurso de quem é o culpado pelo roubo do INSS. A gente sabe muito bem que esse desvio, essa fraude, essa roubalheira, ela não é de hoje, não é de agora, é uma realidade que ocorre desde governos anteriores, sendo que aqueles que exercem cargo na Câmara dos Deputados, os queridos deputados filhos daquilo, eles simplesmente eles
Eles dizem, não, mas não tem nada a ver com a gente não tem culpa. Como eu falei outro dia, quando se fala na taxação das brusinhas, das matérias e mercadorias importadas, todos os deputados de direita criticam a taxa, mas vai ver como eles votaram. Votaram a favor. Bom, deixa quieto. Vamos nós para o evangelho do dia. Bem, eu ia pegar um texto de Nossa Senhora, ia seguir a liturgia católica tradicional, mas aí eu fui na CNBB, a CNBB trouxe para mim hoje de presente o texto de João, capítulo 10, versículo 22 ao 30. E nós, ao olharmos para esse texto, nós lembramos que nós lemos no domingo, né, capítulo 10, versículos 27 ao 30. Mas hoje nós lemos o texto um pouco mais na íntegra. E a gente vê claramente que Jesus está respondendo um grupo de religiosos. Jesus, ao falar conosco, ele fala quem ele é. E ele sempre apresenta, na sua ação de vida, e a gente tem que saber separar isso, ele sempre apresenta quem ele é, como ele é e da onde ele veio e para onde ele vai. São perguntas que nós, da humanidade, vivemos querendo a resposta. Quem nós somos? E vamos responder assim de forma religiosa, somos ovelhas de um rebanho. Para onde nós vamos? Para onde esse pastor nos conduzir. E quem nós somos? Essa resposta ela vai surgir novamente. E você tem que novamente reafirmar que você faz parte de um rebanho, que você faz parte de um grupo. Só que Jesus aqui nos fala claramente que essa intimidade ela não pode ser automática. Ou seja, fui lá, me batizei, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma, pronto. Ou como alguns usam, né, sacramento da confissão de todos os dias, vou lá confessar que eu pequei. Não é isso que perdoa o pecado, é a atividade de você testemunhar. A intimidade é você trazer para a sua vida essa relação quase que humana com Deus. Por isso, uma vez, um amigo já falecido discutia fazer uma oração muito magoada e brigando com Deus. As pessoas queriam que ele calasse a boca. E eu disse, não, deixa ele falar com Deus. Sabe, nós precisamos, e eu falo nós porque isso acontece sempre comigo também, precisamos ter essa percepção que Deus, nosso Pai, Ele está conosco. Existem grupos religiosos hoje que costumam se colocar aí como resposta, temos o tal do legendário aí, que usa o lema, né, amor, honra e unidade, eu acho que é isso, a RU, né, e você vê claramente, ou o RA, né, unidade, honra e amor, é uma coisa assim, eu não sei, não lembro, não estou nem a fim de aprender também. Então, nesse sentido, você vê claramente um marqueteiro religioso. E seguir Jesus não é marqueteiro, não é ser marqueteiro, nem tampouco participar de um marketing. Você vê cada vez mais grupos religiosos se dizendo cristão, ou pessoas dizendo cristão, para poder abrir portas, ou, como diz o outro, para poder obter vantagens. E dificilmente escuta a voz de Deus. Nesse tempo, nós somos convidados, convocados a ouvir a voz de Deus. Não qualquer Deus, é um Deus irmanado, um Deus que se fez homem, que viveu a nossa realidade, que sofreu as consequências de uma escolha pela a classe excluída, pelos menos favorecidos. A teologia nossa tem que ser uma teologia de forma inclusiva e uma teologia libertadora. Como diria Adriano Hipólito, uma teologia que não liberta não pode ser teologia. Nós que vivemos no tempo de hoje, devemos ter essa consciência. Que possamos parar por aqui, pedindo a Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser fiéis a esse amor, buscando ouvir a voz do bom pastor, se reconhecendo ovelha dentro desse rebanho que é fazer parte do cristianismo, ser parte de uma igreja. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus